101. Metade do mundo ri da outra metade e todos são tolos. Tudo é bom ou tudo é ruim, segundo o capricho das pessoas. Quem tem seguidores também tem perseguidores. Tolo incurável é quem tudo quer resolver com suas próprias ideias. A perfeição não depende de um único ponto de vista. Tantos são os gostos quanto os rostos, a cada cabeça uma sentença, e não há mal que por bem não venha. Nem deve incomodar-se alguém por não agradar a todos, pois não faltarão os que o apreciem, nem deve alguém desvanecer-se com os aplausos que receba, pois outros o condenarão. A norma da verdadeira satisfação é a aprovação dos homens ilustres que conhecem a ordem das coisas. A vida não se rege por um só parecer, por um só costume nem por um só tempo. 102. Ter estômago para grandes bocados da sorte. No corpo da prudência é parte importante ter um grande estômago, pois uma grande capacidade depende de grandes espaços. Não se ilude com golpes de sorte quem merece muito mais. A fartura de uns é a pobreza de outros. Muitos desperdiçam finos manjares por não saberem comê-los, não nasceram para ocupações elevadas e não se acostumam a elas. Para eles, o intercâmbio com o mundo é amargo. A honra imerecida afeta-lhes o pensamento. Correm risco nos salões mais altos e, como são cheios de si, neles não cabe a sorte. O grande homem deve mostrar que ainda lhe sobra espaço para coisas maiores e deve fugir especialmente de tudo que possa revelar um coração mesquinho. 103. A cada um a majestade a seu modo. Nem todo o mundo é rei, mas suas ações devem ser todas dignas de um rei, de acordo com a sua esfera de ação, graças a um procedimento real, dentro dos limites de uma sadia dose de boa fortuna, deve ter pensamentos elevados e atos sublimes, para que, mesmo não sendo rei, suas ações tenham méritos semelhantes aos dele, pois o verdadeiro soberano cultiva a integridade dos costumes. Não tem por que invejar a grandeza quem por ela se pauta. Especialmente os mais próximos ao trono devem ter algo da verdadeira superioridade, pois mais vale participar dos reais dons da majestade que das cerimônias geradas pela vaidade, e refletir mais a íntegra substância que o inchaço da pompa. 104. Observar as exigências de cada trabalho. Para entender o que a variedade dos trabalhos demanda são necessários conhecimento magistral e perspicácia, alguns requerem coragem, outros, sutileza. São mais fáceis de dominar os ofícios que dependem da retidão e mais difíceis os que requerem habilidade e arte. Para os primeiros importa a nobreza do caráter, para os últimos, toda a sorte de vigilância e desvelo. Trabalhosa é a ocupação de governar os homens e 2 vezes mais difícil a de lidar com os tolos e os loucos. Trabalho insuportável é o que absorve tudo de um homem, com horas contadas e ações repetitivas. Melhores são os que não implicam fastídio e unem variedade e importância, porque a alternância alegra o espírito. Os mais valiosos são os que requerem menor dependência de outros, e os piores os que fazem soar na casa dos homens assim como na de Deus. 105. Não provocar tédio. Costuma ser maçante o homem que tem um só interesse e uma só palavra. A brevidade é mais elegante e dá melhores resultados, ganha em cortesia o que pede por economia. O que é bom é 2 vezes melhor se for breve, e o que é mal será menos mal se for curto. A concisão é superior à prolixidade, e é comum dizer-se que o falador incessante poucas vezes é interessante, tanto no tema que expõe quanto na forma de expô-lo. Há homens que trazem ao universo menos ganhos que perturbações, são como coisas sem valor de que todos nos desviamos. A pessoa prudente evita causar embaraços, sobretudo aos grandes personagens, sempre tão ocupados. É pior irritar um deles que todo o resto do mundo. Bendito é o que se diz logo. 106. Não alardear a boa sorte. Mais ofende quem se gaba do alto posto que exerce que de si próprio. Exibir grandeza é detestável, já basta ser invejado. Quanto mais se busca ser admirado, menos se consegue. A admiração depende do respeito das demais pessoas e não pode, assim, ser adquirida, mas sim merecida e aguardada. Os cargos elevados requerem daqueles que os exercem a autoridade correspondente, sem o que não podem ser exercidos com dignidade. É preciso ter todo o mérito, que é fonte da autoridade, para cumprir substancialmente com as obrigações. A autoridade não deve ser gasta, mas sim conquistada. Todos os que se pavoneiam no exercício do cargo dão indício de que não são merecedores e de não estarem à altura da incumbência. Quem busca o mérito,
que o faça pelo valor de seus dotes e não pelos efêmeros atributos externos. Até os reis são reverenciados mais pela soberania pessoal que pela extrínseca. 107. Não se mostrar cheio de si. Nem se deve viver descontente, o que é mesquinho, nem satisfeito consigo, o que é estúpido. A satisfação complacente nasce normalmente da ignorância, dá uma tranquilidade aparente, mas não dá credibilidade. Quando a pessoa não alcança o desempenho superior de outros, conforma-se à própria mediocridade. O cuidado é sempre útil aos mais atentos, seja para que o trabalho produza bons resultados, seja para remediar a situação quando isso não acontece, porque o revés não dá surpresa a quem já o sabia possível. Algumas vezes o próprio Homero cochilou, e também Alexandre desceu do trono e reconheceu seus erros. As coisas dependem muito das circunstâncias e quem venceu uma vez em algum lugar pode fracassar em outro. Mas o erro incorrigível dos tolos é fazer florescer apenas suas satisfações mais vãs e ver brotarem sempre suas sementes. 108. Caminho para tornar-se homem de valor. A comunicação é muito eficaz como meio de transmitir costumes, gostos, valores e até o espírito, mesmo sem que a pessoa o perceba. Desse modo, o homem ativo deve procurar não só os comedidos mas também outros de temperamentos opostos para alcançar o equilíbrio. Quem se abre ao contato com os ágeis e os cautelosos e sabe moderar-se alcança grande equilíbrio. A alternância entre contrários enriquece o universo e prevalece ao fim, trazendo a harmonia, sobretudo no campo moral. Siga essa norma na escolha de amigos e servidores, pois a comunicação entre os extremos produz um valioso meio-termo. 109. Não exagerar nas reprimendas. Há homens de gênio áspero que em tudo veem delitos e não o fazem por paixão e sim por sua própria natureza. Condenam a todos, uns por terem feito algo e outros porque ainda o farão. Com um ânimo pior que cruel, porque é vil, incriminam pessoas com tal exagero que transformam ciscos em armas para arrancar os olhos e são capazes de transformar o próprio céu em inferno. Quando levados pela paixão exageram até o extremo. A generosidade, ao contrário, encontra justificativa para tudo, seja pela boa intenção, seja pela inadvertência. 110. Não esperar até que o sol se ponha. É boa máxima dos sensatos abandonar as coisas antes que elas os abandonem e transformar em triunfo o próprio fenecimento. Pois talvez o próprio sol se esconda atrás de uma nuvem para que não o vejam cair e não saibam se pôs ou não. Deve-se evitar o declínio para não deparar com o infortúnio. Não espere até que lhe voltem as costas e o sepultem vivo, mas já morto para a estima. O bom cavaleiro não espera até que o animal manque, causando risos na plateia. Que a beleza quebre o espelho no tempo certo e não com o desconsolo de não mais se reconhecer. 111. Ter amigos. É como ter um segundo ser, pois todo amigo é bom e sábio para com o seu amigo. Entre eles tudo é agradável, e o valor de um é o que o outro lhe dá, e ambos o fazem com o coração aberto. Não há maior feitiço que o bom serviço, e a melhor maneira de ganhar amizades é dar amizades. Tudo o que de bom temos no mundo depende dos outros. Na vida, ou se está com amigos ou com inimigos. Faça um novo amigo a cada dia, se não como íntimo, ao menos por simpatia, pois alguns depois se tornam confidentes. 112. Ganhar o coração. É pelo afeto que se ganha conceito e estima, mesmo com o causador primeiro e more nos assuntos maiores que ele governa. Alguns confiam tanto no seu próprio valor que não se preocupam em fazer-se querer. Mas o homem prudente bem sabe que o reconhecimento do mérito permanece distante se não for ajudado pelo favor. A benevolência tudo facilita. Nem sempre exigirá os seus dons, como a coragem, a inteireza, a sabedoria, até mesmo a discrição, mas de bom grado os oferecerá. Nunca vê o que é feio porque não o quer ver. Nasce normalmente de correspondências materiais de gênio, de origem e de profissão. A afeição formal é a mais elevada e requer dotes, obrigações, reputação e mérito. A dificuldade está em ganhá-la, pois conservá-la é mais fácil. Após conquistá-la é preciso saber usá-la. 113. Prevenir-se na bonança contra a adversidade. É no verão que se fazem com calma as provisões para o inverno, com bons preços e fartura de amizades. É prudente conservá-las para os tempos mais duros de adversidade, escassez e preços altos. Conserve amigos e devedores,
pois um dia valorizará o que hoje não o preocupa. Os rústicos nunca têm amigos, na prosperidade, porque os convidam, na adversidade, porque não são por eles convidados. 114. Nunca competir. Todo envolvimento com lutas faz mal à reputação. A competição lhe retira o brilho imaculado. Poucos são os que sabem fazer a guerra. A rivalidade revela os defeitos que a cortesia esconde. Muitos desfrutavam de bom conceito enquanto não tinham rivais. O calor da contrariedade aviva ou ressuscita infâmias passadas e desenterra episódios horríveis que estavam mortos. A competição começa com a manifestação de ofensas com base no que quer que se encontre, sem preocupação com a justiça, e mesmo quando essas ofensas não trazem proveitos, elas se prestam a servir o instrumento de vingança, levantando o pó e trazendo à luz questões passadas. Já a benevolência é sempre pacífica e benfazeja a reputação. 115. Conviver com os defeitos dos amigos. Assim como nos acostumamos com os rostos feios, também devemos fazê-lo com os maus humores, o que é ainda mais necessário quando a relação for de dependência. Há pessoas geniosas com as quais não se pode conviver nem deixar de conviver. É, portanto, prova de habilidade ir se acostumando com elas, assim como com a feiura, para não haver surpresas em mau momento. O espanto inicial pouco a pouco se desfaz, e a tolerância evita os desgostos. 116. Tratar sempre com pessoas de bem. Com eles é possível empenhar-se e empenhá-los. Sua honra é a maior garantia do bom relacionamento, ainda quando houver disputas, pois eles agem tal como são e mais vale discutir com pessoas de bem que triunfar sobre trapaceiros. A retidão não é possível com os maus porque eles não se sentem obrigados pela justiça. Por isso entre eles nunca há verdadeira amizade, nem a fidalguia é praticável, embora possa parecer, porque eles não conhecem a honradez. Evite sempre os homens que não a têm, porque eles tampouco têm estima pela virtude. A honra é o trono da integridade. 117. Nunca falar de si mesmo. Gabar-se mostra vaidade, e criticar-se é o mesmo que desvalorizar-se, é uma falta de habilidade por parte de quem fala e um desprazer para quem ouve. Se isso se deve evitar entre amigos e familiares, mais ainda em postos elevados, quando se fala em público e o menor deslize passa por incompetência. Esse mesmo inconveniente ocorre quando se fala dos que estão presentes, pois aí estão sempre os dois perigos, o da lisonja e o da censura. 118. Ganhar fama de ser cortês. A cortesia é a parte principal da cultura, como um feitiço que concilia a boa vontade de todos, isso basta para ser benquisto. Assim também a descortesia traz o desprezo e a irritação de todos, se ela nasce da soberba, é detestável, se nasce da grosseria, é desprezível. É melhor o excesso de cortesia que a falta dela. Mas tampouco ela deve ser igual para todos, pois isso seria injusto. A cortesia é devida mesmo entre inimigos, como elogio à coragem, custa pouco e vale muito. Quem honra é honrado. A polidez e a honra têm essa vantagem, a de permanecer, a primeira em quem a mostra, a segunda em quem a dá. 119. Não se tornar malquisto. Não se deve provocar a antipatia, pois ela surge mesmo quando não é chamada. Há muitos que odeiam gratuitamente, sem saber como nem porquê. O ódio antepõe-se ao respeito. A ira é mais rápida e eficaz para provocar dano que a benevolência para trazer proveito. Alguns preferem estar mal com todos, por espírito de contradição ou por enfado, e o ódio, uma vez instalado, é difícil de apagar, como a má reputação. Os homens temem os judiciosos, detestam os maledicentes, têm asco dos presumidos e abominam os bufões. Deve-se mostrar estima para ser estimado e importar-se com quem importa. 120. Viver de modo prático. O saber se compartilha com o saber. Onde reina a ignorância, é preciso saber imitar os ignorantes. Os modos e temas a discutir e apreciar variam com a voga do tempo. Não se deve ser antiquado e sim gostar do que é moderno. O gosto das elites serve como regra para os demais em cada domínio e deve então ser seguido e até aperfeiçoado. A pessoa sensata acomoda-se ao presente ainda que o passado lhe pareça melhor. Assim é com os adornos do corpo e da alma. Essa regra do bom viver só não se aplica à bondade, pois a virtude deve ser sempre praticada. Hoje dizer a verdade e manter a palavra parece coisa de outros tempos.
Os homens bons parecem pertencer ao passado, mas continuam a ser amados, mesmo que, se alguns ainda há, sejam raros e nunca imitados. Ó, grande infelicidade do nosso século, quando a virtude é estranha e a malícia campeia. Que o homem sóbrio possa viver como melhor puder, embora não como preferisse, e tenha o que lhe concedeu a sorte como melhor que o que lhe foi negado. 121. Não levar em conta o que não conta. Enquanto alguns não se importam com nada, outros se importam com tudo. Falam de seus afazeres como se fossem ministros, tomam tudo ao pé da letra e a tudo atribuem características misteriosas. Poucas dessas coisas aborrecidas merecem o nosso cuidado, e tomar a peito o que se deve desprezar é insensatez. Muitas coisas que se acreditava serem valiosas nunca chegam a mostrar valor, e outras que pareciam nada valer frutificaram como efeito do trabalho aplicado. No início é fácil levar tudo a termo, mas depois não. Muitas vezes o remédio provoca a doença, assim, deixar passar não é a pior das regras. 122. Autoridade nas palavras e nos atos. Cativar os corações é uma grande vitória. Ganhar-se espaço em todas as partes e conquista-se o respeito, em tudo exerce-se influência, ao conversar, ao orar, ao olhar, ao querer, até ao caminhar. Isso não nasce de uma audácia inconsequente nem de um divertimento menor, mas sim de uma autoridade moral baseada no mérito e no equilíbrio. 123. Homem sem afetação. Quanto mais dotes, menos afetação, pois ela os desmerece e é tão irritante para os demais como penosa para a própria pessoa, que passa a viver como escravo das aparências formais. Com ela os próprios valores perdem o mérito, por parecerem produtos de uma construção artificial e não da graça natural, que é sempre mais bela. Os afetados são vistos como carentes das qualidades que afetam ter. Quanto melhor se sabe fazer algo, menos esforço se aparenta, e assim todos veem que a arte deriva de uma perfeição natural. Não se evita a afetação afetando não ser afetado. O homem sóbrio nunca se mostra conhecedor dos seus méritos. Quanto menos preocupado com isso ele se mostrar, mais impressionará a atenção dos demais. 2 vezes mais eminente é quem conserva todas as perfeições dentro de si e não as ostenta. Assim ele percorre o caminho estreito que leva à admiração. 124. Tornar-se desejado. Poucos conhecem esse prazer, e é ainda mais extraordinário ser desejado pelas pessoas de bem. Quando se vai chegando ao fim, é comum a indiferença dos demais, mas há maneiras de ser estimado ao final da vida, a eminência no trabalho e nos dotes individuais, assim como contentar os demais. A eminência gera dependência e todos podem ver que as suas qualidades são indispensáveis ao seu cargo, mas o cargo não lhe é indispensável. Uns honram seus cargos, outros são por eles honrados. Não há vantagem em ser melhor que um mau antecessor, isso não é ser desejado e sim ser o anterior incompetente. 125. Não ser um livro de contas. Sinal de mal gastar a própria fama é cuidar da infâmia alheia. Alguns gostariam de encobrir suas nódoas com as nódoas de outros, ou fazer delas seu consolo. Suas bocas cheiram mal porque são o esgoto das imundícies da sociedade. Nessas matérias, quem mais cava mais cai no lodo. Poucos escapam de ter algum defeito, herdado ou adquirido. Só não se conhecem as falhas de quem não é conhecido. O homem prudente não deve prestar-se a ser um registro de infâmias, pois essa seria uma nova infâmia, a de ser um desalmado. 126. Tolo não é quem comete tolices, mas quem não sabe encobri-las. Se as paixões devem ficar ocultas, que dizer então dos defeitos? Todos os homens cometem erros, mas há uma diferença: os sagazes os escondem, e os tolos falam até dos que estão por cometer. A reputação depende mais do recato que do fato. Quem não for casto que seja ao menos cauto. Os deslizes dos grandes homens, como os eclipses, vêem-se mais. Não se deve confiar defeitos nem aos amigos, nem a si mesmo. Mas pode ser aplicada aqui outra regra do bem viver: saber esquecer. 127. Brilho. É a graça da vida, o sopro das palavras, a alma das ações, realce das belezas. As perfeições são o ornamento da natureza, mas o brilho é o ornamento das próprias perfeições. É o encanto dos discursos. Deve mais ao privilégio que ao estudo, e é superior à própria disciplina.
Acontece aos espíritos livres e desenvoltos, não precisa de facilidades e ganha da mais fina galanteria. Sem ele não a beleza e toda a graça desaparece. Antecede a coragem, a discrição, a prudência e a própria majestade. Abre caminho a bons negócios e oferece saídas a dificuldades. 128. Grandeza de alma. É um dos principais requisitos dos heróis porque acende todo tipo de grandeza. Realça o gosto, enaltece o coração, eleva o pensamento, enobrece as maneiras e predispõe à majestade. Sobressai onde quer que seja, e mesmo quando a inveja tenta sufocá-la, redobra empenho em prosseguir. A magnanimidade e a generosidade a têm por fonte, assim como o heroísmo. 129. Nunca se queixar. As queixas sempre trazem descrédito. Mais excitam a paixão de quem ofende que a compaixão pelo ofendido e abrem passagem a quem as ouve para seguir ofendendo. A vitória do primeiro ofensor encoraja o segundo, e as ofensas do passado promovem as do futuro. Em lugar de remédio e consolo, elas atraem mais desprezo e arrogância. Bem melhor é a política de divulgar o bem recebido de outros para ampliar o crédito. Falar das graças recebidas dos ausentes é estimular as dos presentes, é vender o crédito de uns aos outros. O homem prudente jamais deve divulgar ofensas ou desfeitas e sim honras e favores recebidos. Assim se conserva a estima dos amigos e se contém os maus desejos dos inimigos. 130. Fazer e fazer parecer. As coisas não valem pelo que são e sim pelo que parecem. Valer e saber mostrar o valor vale 2 vezes mais. O que não se vê é como se não existisse. A própria razão se perde quando não é percebida. Os iludidos são muito mais numerosos que os precavidos. O engano prevalece se as coisas se julgam pelo aspecto externo, pois o interior e a aparência podem ser muito diferentes. A boa apresentação é a melhor recomendação. 131. Proceder com galanteria. As almas têm sua galanteria, galhardia do espírito, que faz alegre o coração. Nem todos a possuem, pois requer magnanimidade. O primeiro que faz é falar bem do inimigo e fazer melhor que ele. É na hora da vingança que ela melhor aparece, não foge dela, mas inverte-lhe o sentido, sobretudo em caso de vitória, e a transforma em inesperada generosidade. É a gala também da política e da razão de Estado. Nunca se vangloria nem mostra afetação e quando triunfa por mérito dissimula ou por modéstia. 132. Pensar e repensar. Reconsiderar traz segurança, principalmente quando não se está totalmente satisfeito. Seja para concordar, seja para examinar melhor, é preciso dar-se tempo. Se se trata de conceder algo, é melhor que o ato apareça como resultado de ponderação que de pressa. O que se deseja é o que mais se estima. Se se trata de negar algo, o tempo se concilia com o modo de agir e faz amadurecer o não, dando-lhe mais legitimidade, e na maior parte dos casos, uma vez passado o calor do desejo, sente-se menos depois, com o sangue frio, o dissabor da negativa. A quem pede com pressa, demore na concessão, forma de manter o interesse. 133. Antes louco com todos que sensato sozinho. Assim dizem os políticos, se todos são loucos, não há o que perder. Se o sensato estiver só, passará por louco. O importante é estar com a corrente. Às vezes o maior saber é não saber. Ou fingir que não sabe. Vive-se sempre com outros e os ignorantes são a maioria. Para viver em solidão é preciso ou ter muito da natureza de Deus ou tudo da natureza de um animal. Mas eu moderaria o aforismo dizendo, antes ser sensato com a maioria que louco sozinho. Alguns querem ser singulares por meio de quimeras. 134. Duplicar o que é necessário para a vida. Isso equivale a duplicar a vida. Não se deve depender de uma única coisa, ainda que ela seja maravilhosa. Tudo deve ser duplicado, em especial as fontes de benefício, privilégio e bom gosto. A lua, mutável como é menos mutável que a frágil vontade humana. Siga, portanto, a regra. A grande norma da arte de viver é duplicar as coisas que servem ao bem e ao bem-estar. Como a natureza duplicou os nossos membros mais importantes e expostos, assim também a arte deve suprir-nos em dobro das coisas de que dependemos para uma vida feliz. 135. Não ter espírito de contradição.
Antepor dificuldades a tudo pode até mesmo ser engenhoso, mas ser teimoso é sempre desagradável e tolo. Contradizer por gosto é mostrar-se intransigente e buscar antipatias. É negar, portanto, a sensatez. Alguns transformam as conversas agradáveis em confrontações, tornando-se assim malquistos por seus próprios amigos. Incomoda mais o espeto que o sabor da carne, e com a controvérsia arruinam momentos felizes. São tolos perniciosos que trazem a ira ao convívio. 136. Ser agudo e conciso. Nos negócios é necessário compreender logo a sua essência. Muitos se perdem em descrever inutilmente a árvore quando deveriam ocupar-se da floresta, ou se perdem em verbosidade sem atinar com a substância do assunto. Dão 100 voltas ao redor de um ponto, cansando-se e cansando-os demais sem chegar ao que é importante. Confundem-se em raciocínios complexos que não sabem resolver. Gastam o tempo e a paciência com inutilidades e depois não os têm mais quando precisam deles. 137. O sábio basta a si próprio. Tudo o que tenho está dentro de mim, disse uma vez um sábio. Um amigo de sabedoria universal basta para substituir Roma e todo o universo, então, se ele for amigo de si próprio, poderá viver sozinho. Quem lhe fará falta senão a maior entendimento nem gosto mais apurado que o seu? Dependerá apenas de si e não a felicidade maior que essa de assemelhar-se ao Ser Supremo. Quem pode viver só nada tem de estúpido, e sim muito de sábio e tudo de Deus. 138. A arte de deixar passar. Nas relações humanas, quando há remoinhos, tempestades de vontades, é sensato retirar-se para o porto seguro e deixar passar a tormenta. Muitas vezes o remédio faz piorar a doença. Deixe que atuem a natureza e a moralidade. O médico experiente sabe quando receitar e quando não receitar, pois há ocasiões em que a arte consiste em não administrar remédios. Quando chega a tempestade é hora de não agir e esperar que volte o bom tempo. Deixar passar a tormenta agora é vencer depois. A água da fonte se turva por pouco que se remexa, e não volta a serenar a menos que seja deixada em paz. Não há melhor remédio para os desconcertos que deixá-los seguir seu curso, pois assim terminarão. 139. Conhecer os dias desfavoráveis. Há dias em que nada sai bem, mesmo que se mude a tática, a má sorte persistirá. Depois de perder 2 vezes, convém reconhecer a má sorte e retirar-se, para sentir melhor os ares do dia. Mesmo o discernimento tem suas horas boas e más. Nunca se viu quem acerte tudo o tempo todo. Nem sempre o discurso sai perfeito ou se escreve uma carta impecável. Todas as perfeições têm seu processo de amadurecimento, nem sempre a beleza está em flor, a discrição se contradiz com frequência, seja cedendo, seja se excedendo. Qualquer coisa tem de estar no seu bom dia para sair bem. Assim como em alguns dias tudo sai mal, em outros tudo sai bem e com menos esforço, é como se tudo já estivesse pronto, a inteligência está afiada e o humor equilibrado, pois a boa estrela o protege. Então convém lançar-se e não desperdiçar nenhuma ocasião. Mas o homem de juízo não deve dizer que tudo naquele dia sairá bem só porque teve um primeiro êxito, nem ficar infeliz por causa de um único desacerto. Pois sempre há variação no lampejo da sorte. 140. Descobrir logo o bom de cada coisa. Essa é a melhor marca do bom gosto. A abelha vai à doçura do mel e a víbora ao amargor do veneno. Assim também os gostos, uns vão logo ao que é melhor e outros ao que há de pior. Não há nada que não tenha algo de bom, especialmente os livros, pelo pensamento que contém. É tão negativo o gênio de alguns que imediatamente apontam um único defeito que houver entre 1000 perfeições para censurá-lo e alardeá-lo, como catadores de imundícies das vontades e do pensamento do próximo, acumulam registros de falhas e nódoas que são mais o castigo pela sua má escolha que a prova de sua perspicácia. Sua vida é triste pois secam-se de amarguras e cultivam imperfeições. Mais feliz é o gosto de outros que, entre 1000 defeitos, encontram logo a única perfeição que ali esteja. 141. Não escutar a si próprio. De pouco serve agradar a si mesmo sem contentar os demais, pois normalmente a satisfação própria é castigada com o desprezo de todos. Quem se paga a si próprio é devedor de todos. Quem fala para seus próprios ouvidos não se sai bem, pois, se falar sozinho é loucura, escutar-se em público é loucura dobrada.
Pobre o grande homem que diz sempre as mesmas coisas e busca sempre o aplauso dos ouvintes perguntando-lhes: entenderam bem? Ou não é verdade? Os presunçosos falam para escutar o eco, e como sua fala visa satisfazer o orgulho, a cada palavra esperam ouvir do público: muito bem. 142. Nunca tome o pior caminho. Não se deve fazê-lo nem mesmo quando o adversário se adianta e toma o melhor caminho, porque assim já começará vencido. O bem nunca deve ser vingado com o mal. Se o adversário soube mover-se bem, seria estupidez mover-se mal e com atraso. Os que se obstinam nos atos que praticam são piores que os que se obstinam com a palavra, pois fazer é mais perigoso que falar. A estupidez dos teimosos é desprezar o que é verdadeiro e vantajoso para dedicar-se à discussão e à contradição. O homem sagaz está sempre com a razão e não com a paixão, ou se antecipa por prudência ou corrige o rumo por argúcia. Se o adversário for tolo, ele próprio mudará seu rumo e ficará em pior situação. Se ele apoia a melhor causa, o meio de vencê-lo é tomar a sua posição, pois assim ele a abandonará e encontrará a derrota. 143. Não fazer uso do paradoxo. Tudo o que não é sério é tolo. O paradoxo tem dois extremos e ambos são nocivos. Ele é um jogo que começa surpreendendo pela novidade e pelo brilho. Mas depois, quando a inconsistência se revela, vem o malogro. Na política, seu falso encanto pode arruinar os estados. Os que não conseguem trilhar o caminho da justiça e carecem de heroísmo lançam-se ao paradoxo, encantando os tolos e passando por verdadeiros até para os sensatos. O paradoxo é obra de espíritos volúveis e é por isso o oposto da prudência. Quando sua base não é a falsidade, é a incerteza, o que representa sempre um grande risco. 144. Apoiar o interesse de outro para sair vencedor. Esse é um estratagema para o êxito. Até nos assuntos celestes os mestres do cristianismo recomendam essa santa astúcia. É instrumento importante para usar o objetivo do outro apenas como isca para obter sua boa vontade para com o seu. Ele pensará que está recebendo apoio para o seu próprio objetivo, quando, na verdade, o objetivo é outro. Nunca se deve entrar precipitadamente em projetos novos, sobretudo quando o perigo está presente. Também com pessoas cuja primeira palavra costuma ser o não, não é bom mostrar sua intenção, para que ele não anteveja dificuldades e mostre sua intransigência. Essa recomendação se aplica aos que têm segundas intenções, terreno que requer extrema sutileza. 145. Não expor o dedo ferido. Se o fizer, verá que em tudo ele esbarrará e o fará sofrer. Nem se queixe dele porque a malícia sempre ataca no ponto fraco, nem se mostre irritado, pois será motivo de chacota. O opositor fica à espreita para o ataque dirigido ao seu ponto fraco e para isso vale-se de todos os truques até encontrar o nervo vivo. O homem atento não deve jamais revelar seu mal, herdado ou adquirido, pois mesmo a própria sorte se deleita em ferir o local onde mais forte é a dor e sempre alcança a carne viva. Por isso não se deve dar a conhecer nem o que mortifica, para que possa terminar, nem o que vivifica, para que possa durar. 146. Ver por dentro. Normalmente vê-se que as coisas são muito diferentes do que parecem ser, e a ignorância, que fica na superfície, sofre desenganos quando penetra no fundo. A mentira é sempre a primeira em tudo e arrasta consigo os tolos, cuja vulgaridade é infinita. A verdade sempre vem por último, atrasada e manca. O homem sensato reserva-lhe ao menos um olho e um ouvido dos dois que a sábia natureza lhe ofertou. O ato de enganar é muito superficial e por isso atinge os que também o são. Já o acerto vive retraído por dentro dos fatos e das coisas, para aí gozar da estima dos sábios e dos prudentes. 147. Não ser inacessível. Não há quem seja tão perfeito que nunca necessite ser advertido. Tolo irremediável é aquele que não escuta. O mais seguro dos homens deve abrir-se a um bom conselho e nem sequer um soberano deve desprezar o aprendizado. Há homens irremediavelmente inacessíveis que tudo pedem porque ninguém ousa aconselhá-los. Todos devem manter uma porta aberta à amizade, que é a mesma do socorro, deve haver lugar para um amigo que possa, sem medo, avisá-lo e mesmo constrangê-lo. É a confiança, vinda da lealdade e da prudência, que dá a ele essa autoridade. Não se deve confiar respeito e crédito a qualquer um, mas no âmago de sua prudência é preciso que esteja o espelho fiel de um confidente a quem se deve estimar por corrigir os erros antes que sejam cometidos.
148. A arte da conversação. Nenhuma atividade humana requer mais atenção do que a conversação, por ser ela mais comum e imediata. Por meio dela ou se perde ou se ganha. É pela conversa que se revela uma pessoa verdadeira. Se a cautela é necessária para escrever uma carta, por ser conversação bem pensada, muito mais o será na conversa comum, pois a discrição e a prudência são postas à prova. Os entendidos tomam o pulso de uma pessoa pelo ânimo de sua língua. Se queres que te conheça, fala, disse o sábio. Alguns creem que a arte da conversação está em falar livremente, pois o diálogo deve ser solto como a roupa do corpo quando se dá entre amigos. Mas nos círculos mais elevados, ela deve ter mais substância para refletir bem a maturidade de quem fala. Para acertar é necessário graduar o engenho e a arte no que se diz. Não se deve afetar o bom manejo das palavras, para não ser visto apenas como um gramático, nem pôr-se a criticar cada opinião e medir a razão de cada um, o que leva a que todos se afastem. Na conversa, a discrição é mais importante que a eloquência. 149. Saber transferir os males a outros. Para quem governa é de grande valia proteger-se contra a malevolência por meio de pessoas sobre as quais recaiam as críticas pelos desacertos e mal-entendidos. Esse recurso não provém da incapacidade, como pensam os maliciosos, e sim de uma habilidade superior. Nem todas as coisas podem sair bem e não é possível contentar a todos. É preciso, portanto, dispor de um bode expiatório para exercer esse papel, em função que ele próprio buscará, movido por sua ambição. 150. Saber valorizar o que faz. Não basta a qualidade intrínseca das ações, pois nem todos compreendem sua substância nem percebem o que elas têm por trás. A maioria apenas acompanha o pensamento alheio e anda pelos caminhos trilhados pelos demais. Parte da construção do êxito é fazer com que as pessoas acreditem nele, seja por meio do enaltecimento, pois o elogio aguça o desejo, seja dando um bom nome ao empreendimento, sempre sem afetação. Explicá-lo apenas aos entendidos é bom estratagema, pois todos os demais pensam sê-lo e imitarão os que realmente são. Nunca se deve facilitar a compreensão dos assuntos tornando-os fáceis ou comuns, pois isso lhes dá apenas vulgaridade. Todos apreciam mais o que é singular e difícil, porque exerce atração ao gosto e à mente. 151. Pensar com antecipação. A melhor previsão é pensar antes de agir, pensar hoje o dia de amanhã e mesmo os tempos mais amplos. Para os prevenidos não há casos, e para os precavidos não há apertos. Não se deve esperar a morte para chamar o médico. É preciso agir antes e antever com uma reflexão madura todo o mal que pode ocorrer. O travesseiro é um conselheiro mudo, e é melhor dormir sobre um assunto que sofrer acordado por ele. Alguns agem primeiro, e pensam depois e assim lidam mais com desculpas que com boas consequências. Outros não pensam nem antes nem depois. Durante toda a vida é preciso pensar para escolher o caminho. A previsão enseja a melhor escolha. 152. Não se deixar acompanhar por quem o desmereça. Estar ao lado de uma companhia superior pode ser prejudicial. Quem o excede em perfeição o excederá também na estima de todos. Ele terá sempre o papel principal, e só as sobras estarão ao seu alcance. E os resultados do seu trabalho serão vistos como obra do outro. A lua brilha mais entre as estrelas, saindo o sol ela desaparece. Nunca esteja ao lado de quem possa eclipsá-lo e sim de quem possa realçá-lo. Assim a prudência da fábula de Marcial pôde parecer bela deixando-se ver ao lado de suas criadas feias e desalinhadas. Nunca se deve estar ao lado de pessoas mais famosas nem orá-las em detrimento da própria reputação. Para formar-se, é bom estar com as eminências, uma vez formado, com os medíocres. 153. Não se prestar a preencher os vazios. Para igualar-se ao predecessor é preciso ser 2 vezes melhor que ele. Portanto, para preencher vazios é preciso ter talento mais que suficiente. Assim como é confortável ser considerado melhor que o sucessor, também é de sutil conveniência não eclipsá-lo por completo. É difícil preencher um grande vazio, porque o passado sempre parece melhor, ser apenas igual a ele não basta, pois ele beneficia o que veio antes. É necessário, pois, acrescentar virtudes para superar o antecessor. 154. Não ter pressa para crer nem para querer.
Conhece-se a maturidade de uma pessoa por sua demora em crer. Se a mentira é ordinária, a crença deve ser extraordinária. Conclusões apressadas facilitam o engano. Mas não se deve dar expressão à dúvida na boa-fé de outra pessoa, mais que uma descortesia, pode ser uma afronta, pois coloca quem o faz ou na condição de enganador ou na de enganado. E esse não é sequer o inconveniente maior, que aqui está: não crer é indício do hábito de mentir, uma vez que o mentiroso tem dois males: não acredita e não é acreditado. Quem é sensato não tem pressa em julgar o que escuta. E merece lembrança o que diz: é também um tipo de imprudência a facilidade no querer. Quem mente com a palavra mente também sobre as coisas que vê e que faz, esse é o caso mais grave pelas possíveis consequências. 155. A arte de saber conter-se. Sempre que possível, faça com que a reflexão sensata antecipe-se ao ímpeto das emoções mais fortes. Para a pessoa prudente isso não deve ser difícil. O primeiro momento de uma paixão é a consciência de senti-la. É a partir daí que se trava a luta para ser senhor do próprio afeto e medir bem, por outro lado, a necessidade de corrigir o rumo. Essa reflexão superior lhe permitirá entrar e sair de um estado dominado pelas emoções, sobretudo a ira. Saiba contê-las oportunamente, pois o mais difícil na corrida é parar. Manter a calma e a sensatez nos transes emotivos é a maior prova de seu juízo. Todo excesso de paixão obscurece a razão, mas o controle emocional não deixa que ela seja atropelada e preserva sua circunspecção. Para controlar e dominar uma paixão é preciso sempre manter sob rédeas a atenção e a cautela para assim ser o primeiro cavaleiro sensato, ou talvez o último. 156. Selecionar os amigos. Os amigos devem ser testados pela discrição e pela sorte e também pela força de vontade e pela inteligência. Sendo uma pessoa que sabe viver bem, pouco cuidado requererá. Alguns fazem seus amigos por recomendação de outros, e a maior parte os faz ao acaso. A pessoa se define pelos amigos que tem, pois o sábio não convive com ignorantes. Gostar da companhia de alguém não implica ter com ele intimidade e pode provir mais do contato com o espírito jovial que da confiança em suas capacidades. Há amizades legítimas e outras adulterinas, estas para o deleite, e aquelas para os entendimentos fecundos. Muitos são atraídos pela riqueza, e poucos pela estima pessoal. Mais vale um amigo inteligente que vários que mostram apenas desejo de servir. Que o amigo se faça por escolha e não por acaso. Os amigos sábios afastam os pesares, e os tolos os trazem. E não lhes deseje riqueza se não quiser perdê-los. 157. Não se enganar com as pessoas. Esse é o mais fácil dos enganos. Mais vale ser enganado no preço que na qualidade da mercadoria. Nada exige exame mais cuidadoso. Compreender as coisas e as pessoas são assuntos diferentes, e a melhor filosofia está em conhecer os temperamentos e distinguir os humores dos homens. É tão importante estudar as pessoas quanto os livros. 158. Saber usar os amigos. Essa é uma arte de seleção: uns são melhores quando estão longe, outros quando estão perto. Uns para conversar, outros para escrever. A distância purifica alguns defeitos que a proximidade torna intoleráveis. Não se deve buscar apenas o prazer junto aos amigos, mas também o proveito, pois o amigo e a amizade devem ter três qualidades: a unidade, a bondade e a verdade. São poucos os bons amigos, e não saber escolhê-los os torna ainda mais raros. Saber conservá-los é o mais importante. Busque amigos que podem ser duradouros e, enquanto forem jovens, lembre-se que podem chegar a ser velhos. Os melhores, sem dúvida, são os que têm o bom tempero das muitas experiências compartilhadas. Não há pior deserto que viver sem amigos. A amizade multiplica os bens e reparte os males, é o único remédio contra a má sorte e um desafogo para a alma. 159. Saber tolerar os tolos. Os sábios sempre foram intolerantes porque muita ciência traz muita impaciência. A sabedoria dificilmente se satisfaz. A regra básica da vida é a tolerância. Se há que suportar todas as tolices, é preciso ter muita paciência. Por vezes temos de tolerar mais da parte daqueles de quem dependemos, fazendo assim um grande exercício de autodomínio. Nasce da tolerância uma paz inestimável, que é a felicidade terrena. E quem não tiver ânimo para isso siga o provérbio: ou aguente ou se ausente,
desde que seja capaz de tolerar a si próprio. 160. Falar com parcimônia. Aos rivais, por cautela, aos demais, por decoro. Sempre há tempo para soltar a palavra, mas não para prendê-la de volta. Deve-se falar como nos testamentos, quanto menos palavras, menos disputas. Aprenda com o que não importa para saber agir no que é importante. O silêncio tem muito de divino. Quem fala à toa está perto de ser vencido e convencido. 161. Conhecer os defeitos que são estimados. O homem mais perfeito tem sempre algum defeito, e se casa ou se amazia com ele. Há defeitos do intelecto, tão mais notados quanto maior for a inventividade da pessoa que o tem, e não porque ela não os conheça, mas porque os aprecia. Dois males podem vir juntos, como ter uma paixão cujo objeto é um vício. São nódoas na perfeição, que chocam os que as veem e agradam ao que as tem. Então é necessário ter a galhardia de dominar o impulso e acentuar as outras qualidades porque, se assim não for, todos, em lugar de louvar os dons, deles se esquecerão para concentrar a atenção no defeito. 162. Saber triunfar sobre a inveja e a malevolência. Embora seja ato de prudência mostrar desprezo pela inveja, hoje isso não tem valor, e a galanteria produz melhor efeito. Todos os aplausos merece o que fala bem de quem fala mal, não há vingança mais nobre que atormentar e vencer a inveja com mérito e talento. Cada triunfo seu será uma tortura para o rival e um inferno para o invejoso. Este é o maior castigo, transformar o próprio êxito em veneno para o malévolo. O invejoso não morre só uma vez e sim tantas quantas forem as ocasiões de aplauso para o invejado, na luta entre a fama perene de um e a pena constante do outro. Ambos são imortais, um para a glória e outro para o remordimento. O clarim do prestígio que toca permanentemente para um sentencia a morte para o outro, condenando-o ao suplício de esperar em vão a derrota do homem superior. 163. Não se tornar infeliz pela compaixão com os infelizes. É desventura para uns o que soa como ventura para outros, e a fortuna só se abre para um quando se fecha para muitos outros. É comum que os desafortunados consigam as graças dos demais, que querem compensar com seus gestos inúteis os desfavores da sorte alheia. E vê-se também que o que na prosperidade era detestado por todos, na adversidade é por todos consolado, transforma-se a vingança contra o poderoso em compaixão pelo derrotado. Mas o homem sagaz mantém-se atento às variações da sorte. Há alguns que só se encontram ao lado dos desvalidos e que se põem ao lado do infeliz de quem ontem fugiam, porque era poderoso. Mostram eles, talvez, natureza nobre, mas não sagacidade. 164. Deixar certas coisas no ar. Aguarde para examinar se são plausíveis e para ver como são recebidas, principalmente aquelas sobre as quais há dúvidas. Se o êxito não for seguro, haverá lugar para um novo intento ou para a retirada. Desse modo conhecem-se as vontades e o homem precavido sabe onde está pisando. Essa é a maneira correta de agir quanto ao pedir, ao querer e ao governar. 165. Fazer guerra limpa. Pode-se obrigar um homem cordato a fazê-la, mas não quando ela tenha maus propósitos. Cada um deve agir como é e não como obriguem. É louvável comportar-se de forma cavalheiresca com os rivais. A luta deve almejar não só a vitória pela força, mas também pelas boas maneiras. Vencer sem nobreza não é vitória e sim derrota. A generosidade é a marca da superioridade. O homem de bem nunca se vale de armas proibidas, nem mesmo quando a amizade acaba e o ódio surge. Não se pode usar a confiança para a vingança. Tudo que tenha cheiro de traição contamina a reputação. Nos homens de bem, não se admite o menor vestígio de baixeza. Nobreza e baixeza não se tocam jamais. Pode orgulhar-se aquele que, no dia em que a cortesia, a generosidade e a fidelidade tenham desaparecido do mundo, elas possam ser encontradas no seu coração. 166. Distinguir o homem de palavras do homem de ação. Trata-se de uma distinção muito necessária, assim como é a que se faz entre o amigo que o aprecia como pessoa e o que o acompanha no trabalho, que são muito diferentes. Más palavras, mesmo sem más ações, não são coisa boa, mas ações sem boas palavras são ainda piores. As palavras não se comem, e o vento as leva, nem se vive de cortesias, que são um mero adereço.
Caçar aves com luz é o meio de desorientá-las. Só os tolos e os presunçosos dão valor ao vento. O valor das palavras está em seus efeitos sobre as ações. As árvores que não dão frutos não têm coração. Convém reconhecê-las, umas para o próprio proveito, outras apenas para a sombra. 167. Saber ajudar-se. Nas grandes aflições, não há melhor companhia que um bom coração, e se ele fraquejar, deve receber auxílio dos órgãos que o envolvem. Os que sabem buscar ajuda diminuem suas dificuldades. Não se curve diante do infortúnio, pois ele pode tornar-se intolerável. Alguns não sabem conduzir seus trabalhos e tampouco sabem valer-se de ajudas. Quem se conhece bem encontra ajuda através da reflexão, e o homem de juízo sempre triunfa, até mesmo ante as estrelas. 168. Não se tornar um monstro de estupidez. São monstros da insensatez todos os impensantes, presunçosos, teimosos, caprichosos, convencidos, extravagantes, ridículos, frívolos, novidadeiros, contraditórios, sectários e todos os demais monstros destemperados da impertinência. Todas as monstruosidades do espírito são mais disformes que as do corpo, porque contradizem a beleza divina. Mas quem corrigirá tanto despautério? Onde falta o sentido moral, falta a boa direção e falta lugar para o bom conselho, e até um comentário de deboche é tomado como se fosse um aplauso. 169. Errar uma vez é pior que acertar 100. Ninguém olha o sol resplandecente, mas apenas o que está em eclipse. Ao observador vulgar, só os golpes errados interessam. Os maus são mais conhecidos pelos murmúrios que os bons pelos aplausos, e muitos só ficaram conhecidos após tornaram-se delinquentes. Nem todos os acertos juntos bastam para desfazer um único deslize. Não se iluda com homem algum, pois a malevolência apontará todas as suas falhas e nenhuma das suas virtudes. 170. Guardar forças em todas as circunstâncias. Para estar seguro nos assuntos importantes, não gaste seus recursos nem use todas as suas forças em cada situação. Mesmo nas questões de sabedoria é preciso guardar algo consigo para contar em dobro com as suas perfeições. Sempre é preciso contar com algo mais para enfrentar uma emergência. Mais vale o socorro oportuno que um ataque audacioso. O bom senso sempre está do lado certo. E mesmo neste sentido é verdadeiro o paradoxo engenhoso: a metade vale mais que o todo. 171. Não abusar dos favores. Os grandes amigos são para as grandes ocasiões. Não se deve recorrer a uma grande amizade para uma pequena coisa, pois isso seria desperdiçar um bom favor futuro. Se nos pequenos riscos recorre-se aos grandes recursos, que restará para o que vem depois? A âncora sagrada se reserva sempre para a maior tempestade. Hoje em dia vale mais ter protetores e nada é mais precioso que os favores. Eles fazem e desfazem neste mundo, dão e tiram até mesmo a inteligência. Os dons que a natureza e a fama dão aos sábios sofrem e penam com a inveja da fortuna. Mais importante é ter e conservar o afeto das boas pessoas que contar com a riqueza dos haveres. 172. Não se envolver com quem não tem o que perder. É uma luta desigual. A outra pessoa age com desenvoltura porque já perdeu até a vergonha, acabou com tudo e não tem mais o que perder e por isso lança-se a qualquer desatino. Nunca se deve arriscar a reputação a um risco tão cruel, em um instante perde-se o que custou anos para criar. Todo o honrado suor já despendido pode gelar-se com o sopro de um escândalo. O homem de respeito sabe que tem muito a perder e por isso pensa duas vezes. Ele zela por sua reputação e age com prudência, avança com cuidado e tem tempo para retirar-se. Nem com a vitória chega-se a recuperar o que se perdeu ao aceitar o risco. 173. Não ser frágil no trato. Há pessoas que, como o vidro, quebram-se facilmente e com isso mostram sua pouca consistência. Sentem-se sempre ofendidos e causam desgosto aos demais. Têm alma de criança e sensibilidade exagerada tanto para brincadeiras quanto para a verdade. Lidar com tais pessoas requer extrema cautela e atenção às suas delicadezas. Com elas nada pode ser tocado e a mais simples observação pode desequilibrá-las. Sentem o que não sentem os outros, escravos de seus caprichos, idólatras de sua falsa honra, capazes de atropelar tudo por nada pois, sendo frágeis, podem ter a dureza e a resistência dos diamantes.
174. Não viver às pressas. Saber dividir o tempo é saber desfrutar das coisas. Para muitos a vida é longa, e a felicidade curta. Malogram os bons momentos sem gozá-los e depois querem voltar a tê-los quando já não os têm. Vão à frente, apressando o tempo com seu comportamento precipitado. Querem devorar em um dia o que tarda toda uma vida. Adiantam-se a felicidade, comem-se os anos futuros e com sua enorme pressa acabam logo com tudo. Mesmo o desejo do saber deve ser moderado para que o aprendizado seja fecundo. Há mais dias que alegrias, para o gozar, a calma, para o trabalhar, a energia. Os feitos são bons quando já feitos, o contentamento é bom quando perdura. 175. Homem de substância. Quem tem substância não se conforma com quem não a tem. Infeliz é a eminência que não se funda na substância. Nem todos os que parecem ser homens o são de verdade. Há os embusteiros, que vivem de quimeras e só produzem enganos, e há outros que os acompanham e apreciam mais o embuste, por ser grande, que o certo e seguro, por ser pouco. Afinal, seus caprichos saem mal porque não têm base no concreto. Só a verdade e a substância podem gerar a boa reputação e o benefício real. Um embuste requer muitos outros e, assim, toda a estrutura é feita de sonhos e, como tudo isso existe no ar, desfaz-se quando toca a terra. O que não tem base não pode perdurar, basta ver o que prometem para deles ter suspeita. E a fórmula que tudo prova não prova nada. 176. Saber, ou ouvir quem sabe. Não se pode viver sem o saber, próprio ou emprestado, mas há muitos que ignoram que não sabem e outros que pensam que sabem tudo. Não há remédio para os golpes da insensatez. Os ignorantes, que não se reconhecem como tal, tampouco buscam o que lhes falta. Alguns poderiam até ser sábios, se não pensassem que o são. São raros os oráculos de prudência e também inúteis, porque ninguém os consulta. Pedir conselhos não diminui a grandeza nem contradiz a capacidade de quem os pede, ao contrário, as reafirma. Apoie-se na razão para combater a desdita. 177. Evitar intimidades na conversa. Seja para usá-la, seja para permiti-la, quem se dá a intimidades perde a posição superior proporcionada pela sobriedade e perde também a consideração que gostaria de receber. Os astros do céu não se envolvem com a humanidade e conservam seu esplendor. O caráter de ser divino exige decoro, sua humanização lhes traria o desprezo. As coisas humanas quando se tem mais valem menos, a comunicação revela os defeitos que o recato encobre. Expor a intimidade não convém a ninguém com ninguém, nem com os superiores, pelo perigo, nem com os inferiores, pela falta de decoro, e menos ainda com os tolos, pessoas insolentes, que veem nos favores apenas o pagamento de obrigações. Intimidade rima com vulgaridade. 178. Crê no coração. Por que contrariar o coração se ele, oráculo caseiro, tantas vezes prognostica o que mais importa? Muitos pereceram pela ação do que temiam, mas que adianta temer sem precaver-se? Alguns têm o coração leal, vantagem de uma natureza superior que sempre os previne e soa o alarma para o remédio. Não é sensato sair à cata de perigos, mas sim sair a enfrentá-los para vencê-los. 179. O sigilo é o selo do bem-agir. Um peito sem segredos é uma carta aberta. No fundo estão os segredos profundos, os grandes espaços enseada onde se escondem as coisas importantes. É preciso ter grande controle interior, esse é o campo de batalha onde se obtém o verdadeiro triunfo. Paga-se tributo a quantos lhe devassam o íntimo. Na temperança interior consiste a saúde da prudência. As armadilhas que se colocam ante a discrição visam a contradizê-la para causar desorientação, a provocar para desequilibrar. Contra isso, o melhor é o fechamento mais completo. Não diga o que vai fazer e não faça o que disser. 180. Nunca se reger pelo que o inimigo faria. O tolo nunca faz o que o homem sensato pensa, porque não sabe o que lhe convém. Se for discreto tampouco, pois tentará mascarar a intenção que o inimigo já adivinhou e possivelmente já frustrou. Deve-se analisar ambos os lados de uma situação e cobrir ambas as vertentes. Tente se manter imparcial, não pense no que acontecerá, mas no que pode acontecer. 181. Sem mentir, não dizer toda a verdade.
Nada merece mais atenção que a verdade, que pode sangrar o coração. Tanto é preciso habilidade para saber dizê-la quanto para saber calá-la. Uma única mentira pode abalar toda a confiança. O enganado é tido por crédulo, e o enganador por falso. Nem todas as verdades podem ser ditas umas porque importam a quem fala, outras porque importam a quem ouve. 182. Um grão de audácia mostra habilidade. É bom não formar uma ideia tão alta dos outros que se acabe por temê-los. Nunca permita que a imaginação subjugue o coração. Alguns parecem grandes até que com eles deparamos, pois falar-lhes mais alimenta o desprezo que o respeito. Ninguém ultrapassa os estreitos limites do homem. Cada um tem seu sinão, de caráter ou de talento. A dignidade dá uma autoridade apenas aparente, e poucas vezes ela é acompanhada pela autoridade inerente, porque a sorte costuma compensar a alta hierarquia da posição com a baixa qualidade dos méritos. A imaginação sempre se adianta e vê nas coisas muito mais do que há nelas, enxerga não só o que existe como o que poderia existir. Deixe que a corrija a razão, já tão desiludida pela experiência. Mas nem o tolo deve ser temerário, nem o justo temeroso. E se o simplório conquista a confiança, quanto poderão conquistar o sábio e o valoroso? 183. Não insistir. Todo tolo é teimoso, e todo teimoso é tolo. Quanto mais errada a sua decisão, maior é a sua tenacidade. Quando a razão é evidente é boa norma ceder, pois dela ninguém duvida e sua cortesia será aplaudida. Mais se pode perder insistindo que ganhar convencendo. Não é a verdade que vence, e sim a grosseria. Existem cabeças duras, difíceis de convencer, de veemência irremediável, e quando o capricho se junta à teimosia, a ele se soma a tolice em união indissolúvel. A vontade deve ser tenaz e inflexível, mas não o julgamento. Não se deve perder duas vezes, uma no julgamento e outra na execução. 184. Não ser cerimonioso. Tal afetação é censurável, mesmo entre os reis, como uma excentricidade. O formalismo é entediante, e há países inteiros que sofrem desse mal. A roupa dos tolos se costura com esses pontos. Os idólatras da própria honra demonstram sua fraqueza com o temor de que tudo possa ser visto como ofensa a ela. É bom fazer-se respeitar, mas não o é ser visto como mestre de cerimônias. É bem verdade que um homem sem cerimônia tem de possuir grande mérito para não ser mal visto. A cortesia não deve ser desprezada nem afetada. Não mostra grandeza quem se apega ao formalismo. 185. Não pôr à prova todo o renome em uma única oportunidade. Quando se joga tudo em um só lance, a perda pode ser irreparável. Errar é sempre possível, sobretudo na primeira vez. Nem sempre a pessoa está em seu dia de sorte. Se errar na primeira vez, tente a segunda, e se acertar, o erro estará compensado. Sempre deve haver meios para fazer o que é mais e o que é melhor. As coisas dependem de contingências, e elas são muitas. Assim, a vitória pode ser um evento raro. 186. Conhecer seus defeitos. Não desconheça a essência do vício, mesmo que ele seja permitido e se vista de brocado, mesmo quando tenha uma coroa de ouro, pois não será difícil ver que ela a dilata. A escravidão não deixa de ser hedionda pela nobreza do escravo. Os vícios podem até ter realce, mas não constituem realce. Alguns apontam que tal herói teve tal vício, mas não veem que essa não foi a razão pela qual são heróis. Os exemplos vindos de cima são tão convincentes que mesmo seus aspectos mais feios persuadem. Mas aquilo que na grandeza se exalta na baixeza se execra. 187. Fazer por si o que é bom e deixar para outros o que é odioso. Assim se agrada a plateia e se afasta a malevolência. Dá mais prazer fazer o bem que recebê-lo, pois a generosidade traz felicidade. O desgosto que se ocasiona a outros quase sempre recai sobre quem o causou, seja pela compaixão, seja pelo remorso. A justiça normalmente opera por meio de prêmios e castigos. Que o bem seja feito imediatamente e o mal indiretamente. Use algo ou alguém para receber os golpes dos descontentes, o ódio e a difamação. A raiva vulgar é como a do cão que, sem saber a origem de seu mal, volta-se contra o que está ao seu alcance e lhe aplica castigo imediato. 188. Estar pronto para louvar.
Faz prova de seu bom gosto e mostra sua proveniência de ambientes finos. Quem antes já conhecia a perfeição sabe estimá-la depois. Trazer temas dignos de louvor fornece matérias para a conversação e mesmo para a imitação. É também uma maneira política de mostrar e divulgar a cortesia e incentivar as perfeições dos presentes. Outros, ao contrário, trazem sempre vituperações, adulando os presentes em detrimento dos ausentes. Isso pode ser-lhes útil diante de pessoas superficiais, que não atinam com a descortesia que é falar mal de quem está ausente. Há também os que estimam mais os medíocres de hoje que as eminências de ontem. O viajante atento deve conhecer essas sutilezas ao chegar a outros lugares, para não se iludir com os exageros de um e as lisonjas de outro e entender que desse mesmo modo se comportam diante de outras companhias, limitando-se apenas a ajustar seus modos aos de quem chega. 189. Valer-se do que aos outros falta. Quando a privação de algo chega a provocar o desejo, propicia o meio da dominação. Os filósofos dizem que a privação não é nada, já os políticos dizem que ela é tudo. Estes a conheceram melhor. Alguns fazem seu caminho graças aos desejos dos outros. Valem-se das circunstâncias e provocam o desejo mostrando as dificuldades que se há de superar para chegar a realizá-lo, aguçando-lhes assim o apetite. Preferem atiçar-lhes o ardor da paixão que a satisfação da posse. E à medida que as dificuldades se revelam, mais irresistível se torna o desejo. O melhor modo para alcançar seu objetivo é manter os interessados em condição de dependência. 190. Achar consolo em tudo. Até os inúteis têm o consolo de serem eternos. Não há mal que não tenha seu alívio. Para os tolos a salvação é ter sorte, consolo de feio é a feiura alheia. Para viver muito basta valer pouco, o vaso mal feito nunca se quebra. A sorte parece ter inveja das pessoas importantes fazendo-lhes a vida breve e prolongando a dos inúteis. A sorte e a morte esquecem-se dos infelizes. Tudo o que é bom dura pouco, e o que não serve para nada não desaparece. 191. Não aceitar cortesia como pagamento. Essa é uma forma de enganar. Alguns não precisam das ervas da Tessália para enfeitiçar. Basta-lhes tirar o chapéu em cortesia para encantar os tolos e os deslumbrados. Pagam com a honra do contato e com o vento das palavras fáceis. Quem tudo promete nada cumpre, e a promessa é apenas um engodo para os tolos. A cortesia verdadeira é um dever, mas a cortesia afetada é apenas um ardil, e a excessiva não é cortesia, mas sim prova de dependência. A reverência não é feita à pessoa mas sim à sua fortuna, e quem a faz visa apenas as recompensas que espera receber. 192. Homem de paz é homem de vida longa. Viver é deixar viver. O homem de paz não só vive mas reina. Ouça, veja e mantenha-se calado. Um dia sem brigas traz uma noite de repouso. Viver muito e viver com gosto é viver duplamente, é um fruto da paz. Quem não se ocupa com o que não importa tem tudo. Não há maior despropósito que levar tudo a sério. Tolice de igual porte é entreter-se com o que não lhe interessa e fechar-se ao que lhe importa. 193. Atenção com quem diz defender causa de outro para defender a própria. Não há melhor defesa contra a astúcia alheia que a precaução. Contra o entendido, o bom entendedor. Há quem finja ser de outro negócio que é de seu próprio interesse, de modo que é preciso estar bem ciente das intenções de alguém para não queimar as mãos ao salvar do fogo o interesse alheio. 194. Ser modesto quanto a si e a seus interesses. Todos têm um alto conceito sobre si mesmos, sobretudo os que menos valem. Cada um sonha com a fortuna e se considera um prodígio. Compromete-se temerariamente com a esperança, e, afinal, a experiência nada confirma e o desencanto com a realidade torna-se um tormento. A sensatez deve corrigir tais desacertos. Ainda que se deseje o melhor, é preciso contar com o pior para receber com serenidade o que vier. É certo colocar mais alto a mira para ajustar o tiro, mas não se pode exagerar. Ao iniciar uma carreira, modere suas expectativas, para que a presunção e a inexperiência não o façam cometer desatinos. Não há remédio mais universal contra todas as tolices que o juízo. Conheça bem sua esfera de atividade e ajuste bem à realidade seu autoconceito. 195. Saber estimar. Não há quem não possa ser bom professor em alguma matéria,
nem há quem não possa ser superado por outro melhor. Saber apreciar o melhor de cada um é uma forma sutil de sabedoria. O sábio estima a todos porque reconhece o lado bom de cada um e sabe como é difícil fazer bem as coisas. O tolo despreza a todos por ignorar o que é bom e porque sempre escolhe o pior. 196. Conhecer sua estrela-guia. Ninguém é tão desvalido que não tenha sua estrela, e se é muito infeliz é porque ainda não a conhece. Alguns têm relações com príncipes e poderosos sem sequer saber como e porquê, pois foi a sorte que os conduziu. Falta então apenas que a sua própria habilidade os ajude a prosseguir. Outros caem nas graças dos sábios. Uns são mais aceitos em um país que em outro, ou mais bem vistos nesta cidade que naquela. Uma pessoa também pode ser mais feliz em uma atividade que em outras, mesmo sendo igualmente capaz em ambas. A sorte embaralha as cartas ao seu alvitre. Cada um deve conhecer bem sua estrela e suas habilidades, pois assim se decide a vitória ou a derrota. Aprenda a seguir sua estrela e a ajudá-la e nunca troque por nada, pois se o fizer perderá o seu rumo. 197. Nunca se atrapalhar com os tolos. Tolo é quem não reconhece os tolos, e pior é aquele que os reconhece e não os descarta. Eles são perigosos no trato superficial e perniciosos nas confidências, ainda que seus próprios erros e a cautela dos outros os contenham por certo tempo, eles acabam por fazer ou dizer algo estúpido, e se demoram a fazê-lo, o dano será maior. Mal pode ajudar a reputação alheia aquele que não a tem. Os tolos são sempre infelizes, essa é a sina que anda sempre com eles. Tem apenas uma coisa que não é tão má, já que a sensatez alheia não lhes traz nenhum proveito, eles são muito úteis aos sábios, que os estudam para que sirvam de exemplo ou de escarmento. 198. Saber mudar. Há lugares de onde os habitantes, para mostrar seu valor, têm de emigrar, sobretudo se trata de buscar altos postos. São lugares sem futuro para suas próprias eminências, neles a inveja domina, e os que neles ficam falam mais das imperfeições de quem partiu que do êxito que alcançou. Tudo que vem de fora é estimado porque já chega pronto e perfeito. Se vem de longe, um alfinete pode passar por coisa fina e uma conta de vidro pode causar mais impressão que um diamante. Todos sabem que há pessoas que eram desprezadas em seu lugar de origem e depois ocupam lugares de honra no novo destino, mas a estátua que está no altar, mesmo que bela, nunca é venerada por quem a conheceu quando ainda era tronco de árvore no bosque. 199. Saber fazer seu lugar com sensatez. Seja prudente e não se intrometa. O verdadeiro caminho para obter reconhecimento é o do mérito e se o trabalho a ele se associa, esse é o melhor caminho para a vitória. A integridade por si só não basta, e a diligência por si só não dá dignidade, pois se as coisas com que lidam são imundas, a reputação estará arruinada. É, pois, indispensável ter méritos e saber apresentar-se. 200. Ter algo a desejar. O corpo respira, e o espírito aspira. O homem que tem tudo é infeliz por excesso de ventura. Mesmo para a inteligência é necessário ter algo ainda por saber, para alimentar a curiosidade. A esperança dá alento, mas a fartura e o excesso de felicidade são fatais. Ao dar recompensas nunca deixe o premiado inteiramente satisfeito. Se não há nada para desejar, há tudo para temer, felicidade infeliz. Onde termina o desejo começa o medo.